Comecemos hoje fazendo a nossa reflexão, baseada na parábola que acabamos de ouvir. E depois pegamos algumas frases de São Paulo, talvez da epístola de hoje, que se aplicam nossa na nossa vida. Um homem saiu para contratar operários para a sua vinha. Esse homem é Deus, que Ele chama. Somos chamados para trabalhar na sua vida. Cada um é chamado numa hora do dia da sua vida, ou quando criança, ou quando adolescente, quando jovem, ou maduro, ou na velhice. O fato do Senhor sair chamando os operários em diversas horas significa que nosso Senhor vai nos chamando. Pode ser hoje o nosso chamado. E que chamado é esse? Todos nós temos uma vocação. A palavra vocação, vocare, significa chamar. Uma vocação universal à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Todos somos chamados à santidade. Essa vocação de todo cristão. E quando nós fomos batizados, nós dissemos o nosso sim. Eu aceito. Quando o Padre nos batizou, quando nos perguntou se queríamos ser batizados, ele perguntou: quer ser batizado? E nós dissemos sim. Na verdade, os sacerdotes estavam perguntando: quer ser santo? E nós dissemos sim. E a partir daí, nós temos esse compromisso de buscar a santidade de vida. Trabalhar na vinha do Senhor, que é o mundo, no sentido mais estreito da igreja, é trabalhar cada dia em busca da santidade. E o que é ser santo? A santidade consiste na caridade, consiste em viver o amor de Deus. Como dizia São Paulo, Ele me amou e se entregou por mim, e a resposta que nós devemos dar ao amor de Deus é o nosso amor. Nosso Senhor vive como que mendigando, dizia Santa Teresinha, pelo nosso amor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. Eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo amigos. Somos chamados a ser amigos do Senhor, não mais servos, porque o servo faz a sua obra e acabou, não tem mais compromisso. O empregado não tem obrigação de ter uma amizade íntima com o seu patrão. O servo não tem obrigação de ter uma amizade íntima com o seu senhor. Mas um amigo, esse busca o amor do outro amigo. E quando Jesus nos diz: já não vos chamo servos, mas amigos, Ele nos está convidando a essa amizade íntima com Ele, essa amizade que nos leva à comunhão. Eu sou a videira, vós sois os ramos, que é o ramo ligado ao tronco. Senão esse ramo tem uma íntima comunhão com esse tronco, e recebe a mesma seiva desse tronco. Assim nós somos com relação a Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma outra comparação que São Paulo coloca é a comparação do corpo. A igreja, que é a vinha do Senhor, como um corpo, o corpo místico de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E os membros estão unidos entre si e unidos com a cabeça. Assim nós, trabalhando na vinha do Senhor, devemos estar unidos entre nós, unidos com a cabeça que é Cristo. Por isso, cada membro da igreja é chamado a ter uma participação ativa nos diversos momentos da igreja. Nós não somos católicos para ficarmos de braços cruzados num canto, querendo usufruir da igreja aquilo que a igreja nos dá, apenas os sacramentos, a doutrina. É claro que usufruímos e recebemos, mas nós, como membros da igreja,
uma participação ativa, isto é, trabalhar na vinha do Senhor. Cada um de acordo com a sua vocação. Uns como cabeça, outros como membro. Uns para trabalhar a serviço da caridade com o próximo, de modo mais completo, de modo mais direto. Outro para trabalhar no governo da igreja. Outro para o trabalho mais braçal. Outro para a catequese. E todos para a santidade. Todos. O fato é que todos somos chamados para essa vida. Só que a obra de santidade vida para nós é um desafio. Porque aquele que quer seguir ao nosso Senhor, São Paulo diz, sofrerá sempre perseguições. E nós sofremos perseguições. Primeiro, perseguição do demônio, que é inimigo nosso, que tenta nos seduzir de diversas formas, com seus enganos, com suas mentiras, com as tentações, para nos fazer dizer não a Deus. E dizendo não a Deus, nós perdemos a comunhão com Ele, perdemos a amizade com Ele. Pois o mundo. E quando eu falo do mundo, não é o mundo bonito que Deus criou, mas o mundo como organização inspirada pelo demônio para afastar os homens de Deus. O mundo organizado contra Deus. E é contra esse espírito do mundo que Jesus nos previne quando Ele diz: estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então eu digo o mundo como fruto do progresso técnico, tecnicamente progredivo, não digo esse progresso técnico que tem o mundo, mas o mundo como organização do mal para levar o homem ao distanciamento de Deus, para afastar o homem de Deus. Esse mundo, ele é nosso inimigo. E esse mundo nos persegue, e as máximas do Evangelho são totalmente contra as máximas desse mundo. Por isso diz Jesus: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. E o terceiro inimigo nesta luta, essa busca da santidade, é a nossa carne. Eu digo a carne como corpo, Deus criou é bom. Quando Deus criou Adão e Eva, nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou já de uma matéria existente que Ele tinha criado. E tudo que Deus criou, que Deus fez, é bom. Deus viu e tudo isso era bom. De modo que a carne, o corpo, não é mal em si. O que é mal é essa revolta que há em nós, fruto do pecado original, esse desregramento, que a teologia chama de concupiscência da carne. Essa é má. E essa nos leva, muitas vezes, ao pecado. O pecado pode ser por malícia, quando se quer pecar, ou por fraqueza. De repente, um momento, veio uma tentação mais forte, um impulso e outra queda. E é para não haver essa queda, para que haja um pleno domínio, é que nós precisamos regrar a nossa carne. Então, a carne em si não é má. Mas quando se fala carne como tal, é tudo aquilo fruto desse desregramento que quer dominar o espírito e nos levar para o caminho do mal, nos levar para o erro. Por isso São Paulo fala das obras da carne e coloca como obras da carne a idolatria, coloca como obras da carne a impureza, a embriaguez, a gulodice e coisas semelhantes, as vaidades. Então, obras da carne não dizem respeito apenas à carne física, mas obras da carne no sentido geral, tudo aquilo que é fruto dessa revolta e que nos afasta de Deus. O orgulho, por exemplo, não é obra da carne física, sensualidade é, mas o orgulho não, mas o orgulho é também chamado de obra da carne. Como regrar isso? Aí São Paulo, ele diz o que ele faz: castigo o meu corpo e o reduz à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Se eu me deixo levar pelas obras da carne, eu perco todo discernimento. Eu tenho condição de agir livremente. O
me torno escravo. E é para ter essa liberdade, para não me deixar escravizar, é que eu preciso castigar o meu corpo. Como diz São Paulo, castigo o meu corpo e reduzo a servidão, para que não aconteça que eu devo pregar aos outros, que eu mesmo venha a ser reprovado. E castigar o corpo é fazer mortificação. O que é a mortificação? Mortificação é todo castigo, coloca castigo entre aspas, que se dá ao corpo, toda expiação, buscada diretamente, para que nós tenhamos um autodomínio. Então, quando eu me privo de uma coisa que é lícita, que não seria pecado ter, mas eu me privo para me autodominar, eu já estou fazendo mortificação. Isso eu posso fazer muitas vezes. Quanto mais eu faço por amor a Deus, em união com Cristo, expiando na cruz, mais eu vou ter esse autodomínio. Isto é castigar o corpo. E castigar o corpo, não apenas o corpo físico. Posso castigar o corpo, por exemplo, uma mesa cheia de comidas gostosas que posso comer e digo, essa eu não vou comer. Seria lícito, mas eu não vou, para me mortificar. Vou acordar mais cedo para me mortificar. Vou fazer uma vigília, ficar mais um tempo em oração, tempo da noite, para me mortificar. Vou guardar silêncio, para me mortificar. Uma hora que eu posso dizer uma coisa, não vou dizer, mortifico a minha língua, mortifico o meu pensamento, tanto quanto é possível, às vezes é muito difícil. Por exemplo, a memória, os próprios sentidos internos, a imaginação. Então, a mortificação consiste em privar-me de coisas lícitas e eu busco diretamente um certo sofrimento, exterior ou interior, para que eu possa ter um autodomínio naquelas coisas que são lícitas, para que quando vier uma tentação da carne, será uma coisa ilícita, eu ter forças de resistir. Então é isso, nesse sentido que São Paulo diz, castigo o meu corpo e o retorno à servidão, para que não aconteça que tenha pregado aos outros e seja reprovado. De modo que é preciso fazer sempre mortificação. A mortificação vai de encontro àquilo que Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou, como completa São Paulo, eu completo em mim aquilo que faltou à cruz de Cristo. E aí eu me pergunto, faltou alguma coisa ao sofrimento de Cristo na cruz? Claro, mas como Cristo é cabeça e eu faço parte do corpo, então como parte da igreja, eu completo em mim o que faltou à cruz de Cristo. É nesse sentido que o Concílio Vaticano II diz que a igreja é santa e em tempo de purificação. Não que a igreja, como igreja, seja pecadora, é santa, mas os seus filhos, não só individualmente, mas em conjunto, devem viver se purificando, uma vez que somos todos pecadores, para que a igreja se apresente imaculada no juízo, com todos nós juntos imaculados, como a igreja é. Esse é o sentido de castigar o corpo. Este é o sentido de fazer a mortificação. É claro que São Paulo acrescenta, né? Eu faço o bem que não quero, eu faço o mal que não quero, eu faço o mal que não quero, eu faço o bem que quero. E aí nós, uma luta muito grande. Dentro de nós, uma luta. Nós temos que estar dispostos a lutar. Mortificação é o meio externo, mas isso, evidentemente, só não adianta. É preciso nós estarmos unidos ao nosso Senhor pela oração. Exato. E a oração, não só apenas com palavras. Às vezes eu admiro que muitos
pensam que se não falar, não rezou, se não falar, não fez oração. E às vezes ficam aumentando a quantidade de oração, no sentido de falar. Tem o seu valor como um caminho, mas é apenas um caminho. E a oração, como tal, é essa unção de encontro, como dizia Santa Teresinha, esse olhar de amor a nosso Senhor, em que nós procuramos, às vezes a oração não tem nem palavras, são só afetos, é só entrega. Eu preciso nós buscarmos essa comunhão, a oração de palavras em seu caminho, para chegar a esse encontro íntimo do nosso Senhor. E unidos a Ele, pela graça, para vir para nós, pela oração, não só a graça santificante, mas a graça atual, as graças que vão acontecendo, nós vamos estar sempre nessa luta e sempre vitoriosos. E se cairmos, vamos nos levantar e dizer que nosso Senhor, estou aqui, minha pobre alma pecadora, estou aqui arrependido, disposto a expiar os pecados e disposto a não mais me separar de ti. É por esse espírito que nós devemos nos preparar para a Quaresma. Já é época de fazermos um exame de consciência para aquela faxina da alma, buscar realmente a conversão, pregação da igreja, desde o tempo de Cristo, é a pregação que nos leva à conversão. Se não leva à conversão, ao encontro com o nosso Senhor, não é pregação de igreja. Pregação, o Senhor nos faz, já elogiando a pregação de João Batista, coisa dele, coisa dos apóstolos, dos primeiros cristãos, dos padres da igreja e do magistério, é exatamente para levar à conversão, fruto do encontro de cada um com Jesus Cristo, nosso Senhor, para aí no dia a dia ter esta vida de comunhão com Ele. E uma vez que somos pecadores, a conversão ela é cotidiana, é no dia a dia que vai acontecer. Daí a necessidade da oração, da vigilância e da mortificação. Então peçamos a Deus, ao Senhor, que nos dê essa graça de uma verdadeira conversão, para que assim, convertidos, possamos caminhar como operários da sua vinha para a santificação de nossas almas e para possuirmos o prêmio. E um denário, dinheiro aí, era o salário que dava por uma jornada, um dia, era um denário. E o Senhor dá um denário, dá o céu, a vida eterna, para aquele que trabalhar na sua vinha, de boa vontade, com desejo de servir. Louvado seja o Senhor.